Que isso! O retorno do IBI foi um sucesso, cheio de finalizações e tivemos um super fight que levantou o público. Cara, como é que ele não bateu em nenhuma dessas tentativas de finalização? Certeza que é reptiliana. Essa galera do Tem Planet não tem osso. Então fique comigo para você saber mais sobre isso. Neste domingo nós tivemos o retorno do IBI. Tinha o quê? Uns 3 anos que a gente não tinha esse evento? E ele voltou com tudo e, como sempre, dando luz a nomes não tão grandes ainda, que para mim foi a luta da noite. E olha que a gente teve muita luta boa nesse evento. Primeira coisa, o tatame era grande, o evento tava bem bonito, tinha um telão no fundo muito massa. Mas eu senti falta de informações falando dos atletas que vão lutar, se era a primeira vez deles lutando no evento, se eles já tinham lutado com algum atleta de lá, quem era o favorito a vencer o GP. Eu acho um ponto positivo quando tem artigos antes da luta falando sobre os atletas. Mas assim, uma coisa que eu gostei muito foi o fato de ter sido muito rápido. Sem muita enrolação, já começou o evento com o GP. E só tivemos uma luta especial que foi um super fight antes da final, exatamente para os atletas descansarem. E para mim, esse super fight foi a luta da noite, mas segura aí que já já a gente fala sobre isso. No primeiro round do GP, nós tivemos o Oliver Taza contra o Mike Gonzalez, onde o Oliver finalizou em um heel hook. Depois tivemos o David Garmo contra o Vinícius de Jesus, onde o David também finalizou no heel hook. Na próxima luta, era pra gente ter o Jay-Z contra o Oscar, mas a família do Jay-Z não estava muito bem, então ele não pôde viajar para lutar. Então o Oscar lutou contra o Osvaldo e finalizou em um triângulo. Só pra vocês terem uma ideia, a luta do Nick Rona contra o Omer foi a única luta que foi para o overtime, onde acabou ela por quem escapou mais rápido, onde o Nick saiu como vencedor. Na próxima luta, o Pablo finalizou o Nate numa Kimura e isso foi um grande upset. O Aaron finalizou o Khalil no armlock, o Alan Sanches finalizou o Danny em menos de 2 minutos no heel hook. Heel hook era a finalização da noite, hein? E para finalizar essa primeira rodada, o John Combs finalizou o Ivan em uma guilhotina bonita. E também foi menos de 2 minutos de luta. Já nas quartas de final, o Oliver Taza finalizou o David Garmo em 57 segundos de luta na botinha, só que essa não foi a finalização mais rápida, porque na próxima luta, o Nick Rona finalizou o Oscar em 51 segundos de luta no heel hook. O Pablo finalizou o Aaron no mata-leão. E para fechar as quartas de final, o Alan finalizou o John Combs em uma finalização que eles chamam de Dead Orchard, que foi criada pelo Nathan Orchard, um aluno faixa preta do Ed Bravo. Não sei se é bem assim a pronúncia do sobrenome dele não. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo aqui no canal explicando como é que ele faz essa finalização. Só me pedir aqui nos comentários e se inscreva para vocês não perderem. Já nas semifinais, as duas lutas foram para o overtime. Na do Oliver Taza, ele venceu porque escapou mais rápido nos 3 tempos combinados, que foi contra o Nick Rona. E na outra semi, o Alan Sanches finalizou o Pablo em um mata-leão. Então a final formada foi entre o Oliver Taza e o Alan Sanches. Mas antes da final, nós tivemos um super fight que, cara, foi a luta da noite pra mim. E como vocês viram, luta boa e finalização não faltou nesse BI. A luta foi entre o Chase e o Adrian, Tem Planet contra Gracie Barra. E cara, que luta! O Adrian é especialista em Kimura. Que é isso? Ele tira Kimura de qualquer lugar. Ele já começou a luta dando uma Kimura indo pro armlock que ele quase deu as costas. Na verdade, eu não sei como essa finalização não pegou, eu não sei também como é que não pegaram as costas dele, mas enfim, eles desvencilharam. E assim foi a luta toda, muito movimentadíssima e podia esperar que a qualquer momento o Adrian ia atacar uma Kimura. E algumas vezes ele ia e variava pro armlock, que cara, que vontade de bater nela, porque o braço do Chase virava todinho, ele ficava todo envergado e o Chase saía, não batia. Só não pegou porque o Chase é do Tem Planet. E essa galera do Tem Planet, eu não sei o que acontece, eles não têm osso, eu não
sei, cara. Eles não batem nessas finalizações. Ó o Gil Martinez contra o Musumeci naquele armlock também. Como é que ele não bateu naquilo? Não, não são humanos, não. São reptilianos, certeza. E muitas vezes o Adrian fazia esse ataque de Kimura quando ele estava em pé e seu adversário sentado no chão. Vocês já viram como é que funciona esse ataque? É muito massa. Você joga Kimura ou você acaba nas costas, ou você acaba nos 100 quilos, ou então você acaba até com a Kimura finalizando a pessoa. É muito massa. Se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui no canal também, explicando como é que faz isso. A luta então foi para o overtime e, cara, não sei. Sinceramente, eu não sei como o Chase não bateu nenhum desses armlocks. É sério, eu não sei. O cara é de borracha. E ainda, o Chase venceu essa luta com o Mata-Leão. Cara, que é isso? Foi muito incrível essa luta dos dois. E na final tivemos o Oliver Taza contra o Alan Sanches. Cara, o Taza fez algumas entradas de chave de pé muito massa. Assim, ele não conseguiu efetivar nenhuma, mas você via o giro muito legal. Essa luta então foi para o overtime e esse overtime foi bem tenso dos dois. De tentativa de finalização, de escape, mas quem acabou vencendo foi o Alan Sanches e se tornando o mais novo campeão meio-médio do EBI. Poxa, eu estava torcendo para o Taza, mas e aí, galera? O que vocês acharam dessas lutas? Já conheci o Dead Orchid, esse ataque da Kimura também? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui pra você. Se você não assistiu nenhum dos dois, assista porque eu recomendo.